Fala galera, bem-vindos ao Psicolândia, Gustavo Guassu, e a gente vai para a terceira parte da Revolução Francesa. Mas antes, ouve esse solo do Jefferson Airplane. Olha que loucura! Meu Deus, fantástico! Os anos 60 é o melhor ano, a melhor década para as músicas. Tá louco. Bom, bora lá então. Eu estava usando, o livro do Léo Huberman, História da Riqueza do Homem, para falar sobre a quantidade de população na França, para mostrar essa questão aí da desigualdade da sociedade de ordens ali pré-revolução. E a Revolução Francesa, ela vai ser contra essa forma de organização social. Então ela vai ser contra, literalmente, a igreja, porque a igreja usa o discurso religioso, a narrativa religiosa, para legitimar e naturalizar essa forma de organização. Então, pelo discurso da religião, os camponeses, eles aceitam a posição, digamos, de subalternos, de indivíduos que devem sustentar a pirâmide, e os nobres também vão aceitar essa narrativa, esse discurso, justamente porque os nobres têm privilégios. Então a Revolução Francesa ela vai ser contra essa forma de organização social. É sobre isso que é a Revolução Francesa. O que ela quer acabar? Com a sociedade de ordens, com o antigo regime na França, e instaurar uma forma de organização política a qual haja a possibilidade de igualdade de cidadãos, que os cidadãos não... Inclusive, criar a ideia de cidadão. Que esses novos cidadãos não sejam diferenciados pelo nascimento, e sim pela capacidade que têm de produzir as coisas na sociedade. Então eles seriam todos iguais, apesar que não há igualdade, já que nós somos diversos, todos iguais no sentido jurídico. Todos podem produzir e ajudar a produzir um novo país, uma nova nação. Inclusive, aonde está o número aqui? Então, espera lá. Beleza, Revolução Francesa, onde é? Ué, gente, cadê a Revolução Francesa? Idade Média, Cruzadas... Pera lá. Revolução Comercial... Ué? Sumiu a Revolução Francesa? Aqui, ó, página 4. Então, o que acontece na Revolução? De acordo com o Léo Huberman, a preservação dos direitos da pessoa vem de prerrogativas de nascimento e posição. Então, a posição que você está naquela pirâmide possibilita você ter certos privilégios, certas possibilidades de se dar melhor, digamos assim, na sociedade. O serviço pessoal do clero é atender às funções relacionadas com a instrução, a educação, por exemplo, e o culto, a questão da intermediação entre o mundo dos homens e o Deus. Então, quer falar com Deus, vai na igreja, a igreja vai levar a sua oração para lá. O nobre consagra seu sangue à defesa do Estado e também ajuda o rei com seus conselhos.
Assista Game of Thrones que vai estar tudo lá. A classe mais baixa da nação, que não pode prestar serviços ao rei, contribui com seus tributos, sua indústria, que seria o trabalho, e seu serviço corporal, né? A força de trabalho manual. Abolir essas distinções é derrubar toda a Constituição francesa. Por quê? Porque a sociedade de ordens, ela começa com um discurso e ela se torna agora um estatuto jurídico. É lei. Beleza? Aqui eu já cheguei a ler. Falei dos impostos. Beleza, eu acho que é essa parte só. Então, o Léo Huberman, ele afirma tudo que eu falei nesses livros, nesses vídeos. Agora a gente vai para o José Jobson de Andrade, lá na Revolução. Pera lá. Ó. Para muitos historiadores, a Revolução foi um movimento global. Ela atingiu o Atlântico, o Ocidente, e ela começa lá nos Estados Unidos, que os Estados Unidos luta contra uma metrópole colonial, que é a Inglaterra, a partir dos valores iluministas. Inclusive, se você for ver a Declaração de Independência dos Estados Unidos, está lá. Nós somos uma sociedade de direitos iguais, que defende a vida, a propriedade e a liberdade, mas não dos escravizados. A Revolução Francesa foi para a Inglaterra, para a Irlanda, para a Holanda, para a Bélgica, para a Itália, para a Alemanha, para a Suíça. Porém, ali na França, ela é o ponto máximo. E da França, ela é mais violenta e ela vai para outros países europeus e ela tem reflexos até 1848. A Revolução Francesa, gente, de acordo com José Jobson, teve um sentido próprio. Ela teve uma especificidade que foi a tomada do poder pela burguesia e a superação das instituições feudais, essa questão da diferenciação por nascimento. E também a Revolução Francesa foi uma preparação da França em direção ao capitalismo industrial, já que a França no século XVIII ainda era um país agrário. A industrialização baixa, iniciante, nos grandes centros como o país, já era suficiente para reduzir o preço de alguns produtos. O desenvolvimento econômico fortaleceu a burguesia, que queria poder político, porque os burgueses tinham poder econômico, e começava a discutir os privilégios da nobreza. Os camponeses, possuidores de terra, queriam, por sua vez, se libertar das obrigações feudais que deviam aos senhores. Por exemplo, a questão dos dízimos. Dos dízimos não, como que seria a palavra? Dos impostos, né? Tá, tudo bem. Então isso aqui é o resumo. Já a gente volta para cá. Então, José Jobson de Andrade confirma o que eu falei e o que o Léo Huberman falou. Pera lá. Agora vamos aqui para esse livrinho que chama História da Civilização. Esse livro é de um cara que chama Eduardo Garcia. Pera lá. Ele diz o seguinte: o antigo regime na França era um emaranhado de instituições anômalas, injustas e irritantes, do qual parecia não haver saída senão através da sublevação violenta. Então, a sociedade de ordens, ela não mudaria por debates políticos, tinha que pegar em armas e derrubar a força. Por quê? Porque o nobre que tem privilégio não vai querer perder o privilégio, porque senão ele não se diferencia entre outros. E o privilégio ele faz com que o indivíduo se torne, como eu poderia dizer, alguém que tem poder pessoal. Então você chega em um local, você fala que você é um nobre, eu sou um conde. Todos vão ajoelhar ou ter um respeito muito grande com você. E é evidente que as instituições do Estado não vão acabar com isso. Por quê? Porque quem controla o Estado é o nobre e o clero. Lafayette,
que é um nobre esclarecido, diz o seguinte, estimulado pela guerra dos Estados Unidos. Ele estava disposto a explorar as fraquezas da coroa e exigir uma constituição parlamentar, em vez de um governo arbitrário. Então esse Lafayette, ele queria o quê? Vamos manter o rei, mas vamos criar um parlamento a qual o parlamento tem mais poder político do que o rei. Então o rei seria um poder simbólico. O rei controla o Estado e o parlamento controla o governo, como acontece na Inglaterra. Então era isso que o Lafayette e alguns conservadores nobres queriam. A classe média comercial, que estava prosperando economicamente, queria o quê? Um comércio marítimo, porém, ela ressentida amargamente porque os privilégios da nobreza e a desordem das finanças governamentais impedia, por exemplo, o incentivo a essas atividades marítimas. Os camponeses, dos quais possuíam então terras, viam suas propriedades oneradas por toda sorte de tributos e restrições feudais. E ainda tinha que suportar o maior peso de taxação das classes superiores. Aí você tem aqui, más colheitas em 1787 e 88, que provocou uma violência da população. Então se liga, a carga de dívidas, mais acrescida pela intervenção da França na Guerra dos Estados Unidos, levou o governo a uma crise tremenda. Tudo que eu falei. Como que é o nome dele? Pera lá. Eduardo Garcia falou, José Jobson de Andrade confirmou e o Léo Huberman confirmou também. Então esse é o contexto da França pré-revolução. Vamos pegar esse livrinho que chama História Contemporânea, que é do Luiz Edmundo Moraes. O Luiz Edmundo é graduado em História pela Federal do Rio, mestre em Antropologia e doutor em História. Bom, diz ele aqui, calma lá. De fato, a referência política, cadê o som? Eu estava inspirado pro som. 1h20, gente, eu estou gravando vídeo pro Psicolândia. Vocês têm que enviar esse vídeo para alguém, hein? Vamos deixar aqui uma música de samurai. Pera lá. A net está ruim. Pode ser essa mesmo. Aqui. Como é o nome desse cara aqui? O Luiz Edmundo diz o seguinte. A referência política decisiva daquilo que a gente conhece por sociedade burguesa, que tem sintetizado alguns valores e ideias liberais, que envolve o quê? Um Estado laico, isso é, a religião e o Estado vão se desvencilhar, vão se separar, cada um com um canto, que é governado por uma constituição elaborada pelos escolhidos do povo, pelos políticos, prevendo que todo cidadão, por lei, é visto como uma igualdade, é transformada pela primeira vez pela Revolução. Então a Revolução, ela tira a justiça do ponto de vista, digamos, do absolutismo. A justiça agora ela será pelo um ponto de vista racional. 20 anos depois, Jules Michelet cria um livro chamado Revolução Francesa. E ele afirma o seguinte, aspas, os chefes de partido, os heróis da história, nem previram essa revolução, nem prepararam ela, e que eles não tiveram a iniciativa de nenhuma das grandes coisas, em especial das que foram a obra unânime do povo no início da Revolução. E o Luiz Edmundo diz, a Revolução resultou em um sistema político e em um tipo de ordenação social que acabaram por favorecer o desenvolvimento da sociedade liberal e capitalista,
Porém, ela não foi resultado da ação da burguesia, e sim de grupos de pessoas sociais distintas, com profissões diferentes, cuja intenção era contestar o regime. Então, o que a população comum queria? Queria que acabasse os privilégios e os impostos feudais. Os caras queriam, por exemplo, se ascender na vida. Então, o Luiz Edmundo concorda com... Como que é o nome do malandro que eu esqueço? Com o Eduardo Garcia, com o Jobson de Andrade e com o Léo Huberman. E o Guilherme comentou sobre... Calma lá. Comentou sobre a realidade da França, mas não falou nada disso. Não falou da organização social, que é desigual, que é violenta, que ela é arbitrária. Não falou das crises. É isso. Vamos voltar aqui para ver o que ele falou. Porque muita gente tem essa visão da escola, que os franceses já foi açúcar, tempero, tudo que é de bom, tudo maravilhoso e tal. De novo, não existe isso na escola, tá? E aí quando você vê na história real, é um pouco diferente. Na verdade, foi o caos total. Nessa, Luís XVI tem a ideia de vamos convocar os Estados Gerais, porque agora todos vão fazer um grande discurso, vamos unir todas as pessoas, o efeito foi o oposto. Agora a gente vai falar sobre os Estados Gerais. Os iluministas tomaram a frente do negócio, começaram a tomar o poder. Tinha o general Lafayette, né, fala que foi a mão invisível da maçonaria, isso já tinha grupos preparados para tomar o poder. Rapidamente começam as matanças. Começa a pedir mais direitos, volta o tribunal da Bastilha a pegar armas, a violência vai escalando, o governo revolucionário vai estabelecendo. Entendeu um pouco o que é essa França da época, né? A França da época é desigual, violenta e arbitrária. Que ele não fala. Tem ataques em igreja. Por que tem ataques nas igrejas? Porque você precisa, no contexto da revolução, lutar contra aqueles que estabelecem a ordem que promove aquela desigualdade. Então, no processo de revolução, a revolução é o quê? Mudar a realidade social, a organização da sociedade na raiz. Então, se é a igreja que determina, via discurso, a forma de sociedade de ordens, você tem que atacar a igreja mesmo. Mas isso não é eu defendendo um lado ou outro. Entenda o seguinte, o historiador não pode tomar lado. Ele tem que compreender o contexto e ele tem que, como eu diria, ter um apreço pela verdade e trazer os fatos de forma crítica. Então, por que os caras atacaram a igreja? Porque a igreja fazia parte da naturalização da desigualdade daquela forma de sociedade. É simples. Então, atacaram a igreja, cara. Prenderam, mataram, fazer o quê? É um processo revolucionário, é violento, foi assim que aconteceu. Eu não posso tomar lado. É triste, cara, muitas pessoas morrerem. Contudo, o mundo o mundo existe com guerras constantes. Vamos ver o que ele vai falar agora. As pessoas sendo mortas dentro das igrejas. Assim. Sim, as pessoas foram mortas, cara. Se você for pensar, gente, teve um momento durante a Revolução que foi chamado de o Grande Medo. O que foi o Grande Medo? Os revolucionários foram para as áreas rurais e começaram a caçar os nobres, cara. A destruir as suas propriedades, tacar fogo nas casas deles, nas plantações. E esses nobres começaram a fugir da França, o Grande Medo, né? Então seria a perseguição dos nobres e dos membros do clero, os caras começaram a fugir. Porque é isso, é uma guerra declarada e tem um inimigo. O inimigo para os revolucionários, que a gente vai falar quem são também, são o clero e a nobreza. A segurança começa a desabar em todo lugar. Não é seguro mesmo. A guilhotina rola solta, né? Começa a se estabelecer depois do período que é chamado do terror, né? O período do terror é o terceiro período da Revolução. Então já havia passado 5 anos da Revolução, passou 2 formas de governo, então o período do terror não aparece do nada. Há um contexto de desenvolvimento da sociedade francesa. Então você cria uma monarquia parlamentar, você mantém o rei, só que o rei é limitado, tem poder limitado por uma constituição, como na Inglaterra. O rei tenta fugir, agora não lembro se era para a Áustria ou para a Suíça, mas o rei tenta fugir, chamada ali a fuga de Varennes. Depois eu vou mostrar as charges. O rei é preso, ele é julgado como traidor e ele é morto. Depois da monarquia constitucional, você tem
a República, e aí você tem o terror, e daí depois você tem o diretório. Então há um processo, tá, gente? Não começa o terror de uma vez só. Como ele não é historiador, não sabe como faz história, ele não entende esse processo histórico. O próprio Robespierre vestiu de deus grego. O Robespierre, ele foi o governante da República Jacobina, participante principalmente do terror, criou uma religião que ele seria visto como um deus mesmo. Isso aí, de fato, é verdade. Fazia discurso, foi morto pela própria guilhotina. Porque muita gente tem. Foi morto pela própria guilhotina mesmo. Vamos falar dos Estados Gerais, só para então explicar o processo da Revolução e mostrar como esse Guilherme não sabe nada sobre o processo da Revolução Francesa. Já errou ao não falar como que a sociedade era organizada, o que explica o processo revolucionário. Colocou o rei Luís XIV, que já havia morrido, à pintura, e colocou o nome dele de Luís XVI. Então, assim, olha o nível, né? Vai ter uma parte 4, então, gente. Se liga. Se você gostou, ativa aí o sininho para ver o próximo. Gostei, comenta e joga para um amigo. É nóis.